Olá, pessoal. Vamos agora para a terceira parte do ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem. Nessa videoaula, a gente já vai abordar outro órgão, né? A Corte ou Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia. Então, a gente já terminou de falar da Corte da ICC. Acho que vocês já se cansaram de ouvir falar tanto da ICC. Bem, agora a gente vai falar de outra entidade, né? Lembrando que são três entidades que a gente vai abordar nesse ponto. É, a Corte Arbitral da ICC, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia e o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Por sua vez, a Corte ou Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia, Países Baixos, Permanent Court of Arbitration, PCA, ou PCA em inglês, foi a primeira organização internacional permanente a oferecer um fórum para a resolução de controvérsias internacionais por meio de arbitragem e outros meios pacíficos. Essa entidade funciona nos Países Baixos, na Holanda, há mais de 100 anos. Ela foi criada no século XIX. Ela é uma organização internacional, ela não faz parte da ONU, embora ela trabalhe bastante em cooperação com a ONU. Inclusive, ela é bem anterior à ONU, né? Bem anterior. Né? Já como eu disse, ela foi criada no século XIX. Ela é uma organização internacional, ela tem todas as características de organização internacional, é criada por tratado, é formada por estados soberanos e não por empresas, como acontece com a ICC, que é uma ONG, né? E ela foi o primeiro foro internacional para a resolução de controvérsias internacionais usando meios pacíficos. Então, ela é uma entidade muito pioneira. O Tribunal Permanente de Arbitragem ele foi estabelecido pela Convenção para a Solução Pacífica de Controvérsias Internacionais, concluída em Haia, em 1899, durante a primeira Conferência de Paz de Haia. A conferência foi convocada por iniciativa do czar Nicolau II da Rússia, com o objetivo de buscar os meios mais objetivos de garantir a todos os povos os benefícios de uma paz real e duradoura e, acima de tudo, de limitar o desenvolvimento progressivo dos armamentos existentes. Bem, pessoal, aí é interessante notar o seguinte: foram realizadas duas conferências em Haia, a primeira em 1999. A iniciativa foi do czar da Rússia. Você diz, mas o czar era uma figura autocrática, uma figura que se envolveu na Primeira Guerra, inclusive acabou afastado da Primeira Guerra, né, por conta da Revolução Russa, e a família dele foi assassinada, etc. Bem, o czar Nicolau, ele tentou aí fazer parte do sistema internacional, e ele deu essa contribuição através da Conferência da Paz de Haia. Ele patrocinou essa conferência literalmente, né? E aí, nesse sentido, havia uma preocupação dessa questão da garantia da paz, embora não foi bem sucedida, porque, como vocês sabem, um pouco depois ocorreu a Primeira Guerra Mundial, mas havia essa preocupação de utilizar mecanismos pacíficos para a solução dos conflitos entre os estados. Os estados não mais usarem a guerra como forma de resolver os conflitos. E também aquela questão que havia uma preocupação com a corrida armamentista nessa época, vocês estudaram história, muito pessoal de RI que estuda história, bastante detalhes, né? Que havia, principalmente nesse período, uma questão de um aumento progressivo na letalidade das armas, na potência, navios gigantescos, blindados, os encouraçados, né, que eram construídos nessa época. Então, pessoal, era um período muito conturbado e é uma iniciativa plausível. Quem representou o Brasil e bem representou, apesar que hoje algumas pessoas dizem que não foi bem assim, mas a melhor forma da gente avaliar se ele representou o Brasil foi o fato de que ele foi escolhido um dos primeiros juízes, não desse, mas do Tribunal Internacional, que foi a Corte Internacional de Justiça. Lembrando, a Corte Permanente de Arbitragem não é a mesma coisa que a Corte Internacional de Justiça. As duas funcionam em Haia, as duas foram discutidas na mesma conferência, porém, uma é um tribunal judicial, que inclusive ela é ligada à ONU, a Corte Internacional de Justiça. Já o Tribunal Permanente de Arbitragem, não. Ela é uma entidade independente, embora
tenha, muita ligação com a ONU, mas é uma entidade juridicamente independente, enquanto que a outra é um tribunal mesmo, formado por juízes, e que é o poder judiciário da ONU. Entre os objetivos da Conferência de Haia em 1999 estava o fortalecimento dos sistemas de resolução de disputas internacionais, especialmente a arbitragem internacional. Então a arbitragem era o foco, né. Não só ela, mas ela era o foco. Como eu disse, essa conferência de Haia, ela ajudou também na instalação da Corte Internacional de Justiça, que aí é um tribunal judiciário. Os delegados na conferência de Haia de 1999 estavam cientes de que, durante os 100 anos anteriores, houve uma série de arbitragens internacionais bem-sucedidas, né, como as comissões mistas do Tratado de Haia, no final do século XVIII, e atingindo o auge com, a arbitragem do caso Alabama em 1071, 1072. Além disso, o Instituto de Droit International havia adotado um código de procedimento para arbitragem em 1875. Bem, pessoal, aqui tem algumas coisas para a gente falar para vocês. Bem, no século XIX, várias experiências, como foi relatado aqui, positivas de arbitragem foram realizadas no mundo. Essa questão do Tratado de Haia foi, entre a fronteira dos Estados Unidos e do Canadá, e aí o Reino Unido e os Estados Unidos criaram uma comissão mista para avaliar problemas de fronteira, inclusive tem até questões relativas ao trânsito dos povos indígenas. Então isso funcionava muito bem. Eles tinham uma comissão para acompanhar a execução do tratado, né. E, porém, o auge veio com o caso Alabama. Como é que foi esse caso Alabama? Inclusive o Brasil tem um dedinho no caso Alabama. O caso Alabama, pessoal, foi uma reclamação submetida a uma comissão arbitral pelos Estados Unidos em face do Reino Unido, porque o Reino Unido havia vendido navios para os Estados Confederados, né, durante a Guerra Civil Americana. Inclusive um navio muito famoso, o Alabama, que capturou vários navios da União, né, do governo federal americano, ou de pessoas privadas ou do próprio governo federal americano também. E aí foi feita uma comissão de arbitragem. Essa comissão de arbitragem, ela foi formada por árbitros da Suíça, Itália e do Brasil. No caso do Brasil, quem representou foi um diplomata brasileiro, que inclusive foi professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito aqui do Recife, onde eu fiz meu doutorado, o Barão de Itajubá. Ele era diplomata, né. E aí ele participou, o resultado foi muito satisfatório para ambas as partes, né. O Reino Unido pagou a indenização, não era a princípio que os americanos quiseram, mas eles ficaram satisfeitos com a forma que foi conduzida, né. A comissão de arbitragem foi muito bem escolhida, né, inclusive o diplomata brasileiro é uma pessoa muito competente, né, e ali se viu uma oportunidade de você resolver um conflito internacional da melhor forma possível, né, sem utilizar guerra. Então foi uma reclamação disso, né, pelo fato do Reino Unido ter vendido navios para os Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. E esse Instituto de Direito Internacional tinha adotado um código de procedimento para arbitragem em 65, já facilitando os procedimentos arbitrais. A conquista mais concreta da Conferência de 1899 foi o estabelecimento do Tribunal Permanente de Arbitragem como o primeiro mecanismo global para a solução de controvérsias entre Estados. Porque a própria Corte Internacional de Justiça ela demorou 20 anos, né, ela foi instalada a partir de 1920. Já o próprio Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia já começou a funcionar naquele ano, por isso que ele é considerado a principal conquista, né. E aí, de fato, foi o primeiro mecanismo global formal para resolver conflitos entre os estados soberanos. Então ele também tem esse aspecto aí de pioneirismo, né, na resolução
dos conflitos numa época no qual os estados preferiam utilizar a guerra para resolver suas diferenças. O artigo 16 da Convenção de Haia, de 1899, reconheceu que, em questões de natureza jurídica, especialmente na interpretação ou aplicação de convenções internacionais, a arbitragem é o meio mais eficaz e, ao mesmo tempo, o mais equitativo de resolver disputas que a diplomacia falhou em resolver. Bem, pessoal, esse próprio artigo 16 ele faz uma laudatória à questão da arbitragem, né? Para questões internacionais entre estados, ela é considerada o meio mais eficaz e o mais equitativo, ou seja, igualitário entre as partes para resolver disputas que a diplomacia não consegue resolver através da negociação direta. Por sua vez, o artigo 20 da Convenção de Haia de 1999 estabeleceu formalmente a Corte Permanente de Arbitragem, ou o tribunal, né, tanto faz, declarando que, com o objetivo de facilitar o recurso imediato à arbitragem para divergências internacionais que não tenha sido possível resolver por diplomacia, as potências signatárias comprometem-se a organizar um tribunal permanente de arbitragem, sempre acessível em funcionamento. A ideia é que ficar sempre funcionando lá em Haia, nos Países Baixos, né? Salvo em disposição contrária das partes, de acordo com as regras de procedimento inseridas na referida convenção. Então, a ideia é o seguinte: você tem um tribunal que funciona permanentemente em Haia para resolver conflitos entre os estados soberanos através da arbitragem. Está sempre acessível e sempre em funcionamento, de acordo com as regras estabelecidas na própria convenção. A Convenção de 1899 foi revisada na Segunda Conferência de Paz de Haia, em 1907. Então, em 1907, também Rui Barbosa representou o Brasil lá. Por isso que até hoje ele é conhecido como Águia de Haia, né? Então, ele teve, sim, uma atuação bem destacada. O Tribunal Permanente de Arbitragem tem 122 Estados-partes que aderiram a uma ou a ambas as convenções de sua fundação, né, que são as convenções de 1899 e 1907. O Brasil, obviamente, é fundador, faz parte das duas. Então, são 122 estados no mundo inteiro. A maior parte dos estados do mundo, principalmente Europa, Américas, praticamente todos os países fazem parte. O que tem alguns países que não fazem é África e Ásia. Mas aqui no continente americano e na Europa, praticamente todos os estados fazem parte. Tem algum estado pequenininho que não faça parte. Os principais, todos eles fazem. Inclusive Estados Unidos, que geralmente é avesso, né, a tribunais internacionais. Apesar que aqui não é um tribunal, é uma câmara arbitral. É uma natureza diferente, né. E no sistema jurídico do common law, eles gostam de arbitragem. O Tribunal Permanente de Arbitragem tem uma estrutura organizacional de 3 partes. Ou melhor dizendo, vou até mudar aqui na hora, de 3 órgãos. Que parte e tal. 3 órgãos. Sua estrutura. Formado por Conselho Administrativo, que supervisiona suas políticas e orçamentos. Segundo, os membros do tribunal, um painel de árbitros potenciais independentes. É uma lista de árbitros, né? Por isso que falo que eles são independentes, porque eles não trabalham lá permanentemente, eles recebem, obviamente, por trabalho, né? O nome deles fica disponível lá naquela lista, o perfil, entenderam? O perfil deles, e aí eles podem ser escolhidos pela parte ou indicados pelo próprio tribunal. Terceiro, o Birô Internacional, seu secretariado, chefiado pelo secretário-geral, que é quem dirige a entidade. Falar um pouquinho de cada um. O Conselho Administrativo é formado por representantes diplomáticos dos Estados-partes acreditados nos Países Baixos, sob a presidência de seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Esse conselho administrativo,
os Países Baixos, ou como vocês preferem chamar Holanda, mas tecnicamente é incorreto, porque a Holanda é só uma parte do país. São 2 províncias, né, Holanda do Norte e Holanda do Sul. Mas existem outras províncias que compõem os Países Baixos, como, por exemplo, a Zelândia, a Velha Zelândia, né, todo mundo sabe onde é a Nova, mas a Velha fica lá. E a Frísia. Então, nesse caso aqui, como os Países Baixos, eles, cediam à corte, né, o tribunal, então por isso que ele tem esse papel. E esse conselho administrativo é formado pelos representantes diplomáticos que estão atuando nos Países Baixos. E quem preside esse conselho administrativo, que cuida, por exemplo, da questão da corte, do funcionamento, que funciona no Palácio da Paz, onde funciona também a Corte Internacional de Justiça, é um palácio belíssimo. Muitos livros têm ele na capa, né? Podem colocar aí no Dr. Google, Palácio da Paz, em Haia, vai sair a foto lá, linda, né? Então, alguns livros na biblioteca tem também, na capa. Somente livros de direito internacional, direito às organizações internacionais. E aí quem preside é o ministro dos Negócios Estrangeiros dos próprios Países Baixos, devido a essa questão do funcionamento da estrutura da corte lá. O Conselho Administrativo, em cooperação com o secretário-geral, define a política da organização, fornecendo a orientação geral sobre o trabalho do Tribunal Permanente de Arbitragem, né, e supervisiona a sua administração, o orçamento e as despesas, ou seja, cuida do dinheiro. Este órgão funciona de acordo com o regulamento do Conselho de Administração do Tribunal Permanente de Arbitragem. Então, trabalha mais em cima das questões práticas mesmo do funcionamento da entidade. Os membros do tribunal são árbitros potenciais indicados pelos Estados-partes. Cada Estado-parte tem o direito de nomear até 4 pessoas de reconhecida competência em questão de direito internacional, da mais alta reputação moral e dispostas a aceitar as funções de árbitros como membro do tribunal, perdão. Os membros do tribunal são nomeados para o período de 6 anos e as suas nomeações podem ser renovadas para um outro mandato, né. Então, pessoal, esses membros do tribunal são árbitros potenciais. Por que potenciais? Porque eles podem ou não ser escolhidos. E, como eu disse, eles vão receber remuneração de acordo com as causas em que eles trabalharem como árbitros. Cada estado-parte pode indicar 4 pessoas. Eu tive procurando, atualmente, em 2021, novembro de 2021, não tem nenhum brasileiro lá. Tem até pessoas que estudaram no Brasil, de outros países da América Latina. Acho que é porque eles fazem um rodízio em relação aos países da região. E, como a gente sabe, os últimos governos não têm uma atuação destacada no âmbito exterior, né, para não dizer outra coisa, para não fugir aqui do objetivo, tá. E não tem brasileiros. Já teve gente que nem Francisco Rezec, que é um autor que a gente trabalha bastante no direito internacional público, né, e que já tinha sido juiz da Corte Internacional de Justiça. Então, quando ele terminou o mandato dele como juiz, ele ficou durante muito tempo como árbitro lá. Mas aí, com esses governos que a gente tem nos últimos tempos, infelizmente, não temos ninguém lá. Temos até pessoas da América Latina que estudaram lá, mas não temos ninguém lá. As partes em um conflito podem, mas não são obrigadas a selecionar árbitros da lista de membros do tribunal. As partes podem, inclusive em sede do tribunal, obviamente, né, escolher outros árbitros. Não precisa ser só aqueles que são membros do tribunal. Aí, nesse caso, o tribunal supervisiona. Ali, aquela lista é uma sugestão, por isso que diz árbitros potenciais. Pronto. O Bureau Internacional a gente vai falar no nosso próximo vídeo, tá? Que é o secretariado. Então é isso, pessoal. Sim, nas referências tem o link, vocês podem entrar no site aqui. Corte Permanente, o Tribunal Permanente de Arbitragem, e está disponível nesse site. Lá tem inglês, francês, alguma informação em espanhol. Eu tirei do inglês, né? Fiz a tradução aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.